Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida dos alunos. Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria de amartiologia ou amartiologia, depende da forma como você vai mencionar. E a gente vai dar continuidade aqui agora à aula sobre o pecado. Semana passada nós falamos um pouco sobre o sentido da palavra, a martiologia, que é o estudo sobre o pecado. Falamos um pouco sobre as definições, né, da palavra pecado, de quanto está englobado dentro da palavra pecado, outros, né, outros tipos de pecado, como iniquidade, injustiça, impiedade. Errar o alvo também é uma das definições do pecado também. E dando continuidade, nós vamos falar sobre a origem do pecado. É um pouco complicado a gente falar sobre a origem do pecado, né? Onde está a raiz, a nascente, né? E em saber que este pecado ele se originou no céu, aí fica mais complicado ainda a gente compreender isso. Mas dois pontos interessantes aqui, irmãos, que a gente tem que deixar bem claro é que, primeiro, Deus não é o autor do pecado. Não partiu de Deus o pecado. Não foi ele que designou o pecado. Então, não partiu de Deus. A origem não é de Deus, o pecado. Segundo ponto, esta origem não veio do homem também. A origem do pecado não veio do homem. O pecado adentrou no mundo pelo homem. Se ele adentrou é porque ele já existia, né? Então, a origem também do pecado não é do homem. A Bíblia vai dizer, e só nos resta esta resposta, que Satanás, ele é o autor do pecado. A origem do pecado nasceu com ele. Ezequiel 28 vai dizer que ele era perfeito, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Ezequiel, capítulo de número 28. A gente vai ver melhor esta ideia. Ezequiel, capítulo 28. Verso de número 15. Se você ler desde o verso de número 11, 12, 13, 14 em diante, mas do verso 15 ele vai dizer: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. É lógico que o texto aqui, irmãos, não é de consenso de todos, mas nossa linha teológica entende que aqui sim é uma metáfora a respeito está falando do rei de Tiro, mas sendo aplicada também a Satanás. Então, como ele era perfeito nos seus caminhos, foi achado nele, então não tinha. Se originou, a nascente cresceu a partir dele, do adversário. Ele era perfeito. Como tudo que Deus fez é perfeito, era bom, tudo para o benefício da humanidade. Tudo que Deus fez era perfeito. Então, vamos lá. Então, Deus, a autoria do pecado não está em Deus. A autoria do pecado não está no homem. O pecado adentrou no mundo pelo homem, já tinha. E certamente se originou em Satanás. Isso é interessante a gente abordar aqui, porque isso veio da escolha que Satanás fez, do livre-arbítrio que Satanás concedeu a não só os anjos, mas por toda a humanidade, de escolha. Então você escolhe se você quer fazer o certo ou o errado. Você escolhe se você quer a bênção ou a maldição. Você escolhe se você quer céu ou terra.
ou inferno, melhor dizendo. Então a ideia é basicamente essa, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesta continuação da aula. Um dos pontos mais importantes dessa disciplina é que iremos estudar neste capítulo, a saber, a origem do pecado. Dentro dessa origem, tem 5 perguntas interessantes aqui que a gente pode fazer. Quando se deu o primeiro pecado? Como ocorreu o primeiro pecado? Onde se cometeu o primeiro pecado? Como era a vida antes da existência do pecado? Quais as diferenças entre o pecado na dimensão angelical e na humana? Então, essas 5 questões, 5 questionamentos vão ser, ao decorrer da aula, nós vamos estar tratando sobre elas. A Bíblia, irmão, tem resposta a todas essas questões que são centrais e essenciais a uma boa compreensão do tema que nós estamos estudando. No entanto, é preciso ter cuidado e reverência na tentativa de se obter resposta a cada uma delas, de forma que não nos desviemos daquilo que verdadeiramente as Escrituras nos dizem a respeito desses assuntos, que nós vamos, o que ele está querendo dizer, para a gente ficar atento e tentar estabelecer e compreender, de fato, qual é o tema da lição hoje, a origem do pecado. Esta sessão terá como divisão o aprofundamento dessas questões supracitadas, assim como a exposição das respostas que a Bíblia nos dá a elas. Sabemos que a origem do pecado se deu primeiro na dimensão dos anjos. Então a dimensão desse pecado se deu primeiramente na dimensão angelical, na parte de cima, né? Na parte do céu. E em seguida na dos homens, afetando toda a criação. Entretanto, nossa ênfase recairá sobre o pecado em relação à humanidade, tá? Ainda que nós saibamos qual é essa ideia da origem do pecado, né? A gente vai ver qual foi essa consequência quando ele se aplacou na humanidade. Quais foram essas consequências trágicas que vieram sobre a humanidade. O primeiro pecado. Sabemos que o primeiro pecado não se deu na dimensão da raça humana, mas em parte da dos seres angelicais. O bom entendimento acerca do pecado depende de uma correta compreensão de como isso aconteceu. Então, na aula passada eu fiz até um comentário com os irmãos de como é importante a gente entender essa matéria sobre a martiologia ou a martiologia, porque sobre ela vão estar embasadas todas as outras matérias, né? Então, o pecado ele tá atrelado você compreender ele e a compreender todas as outras matérias, porque o pecado é o que nos afasta de tudo. Então, o pecado nos afasta de compreendermos a pessoa de Cristo. O pecado nos afasta de compreendermos a pessoa do Espírito Santo, a Trindade, a missão, todas as matérias vinculadas ao estudo da teologia. Se a gente não conseguir compreender essa ideia de pecado, é que todo o final do nosso entendimento pode ficar comprometido com o entendimento que a gente tem de pecado aqui, certo? A respeito do primeiro pecado praticado por Satanás e anjos, que o seguiram em sua rebelião, encontra-se em Ezequiel, vamos lá, Ezequiel capítulo 28, 15 e 16. Nós já lemos aqui um versículo, vamos ler de novo. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Nós temos este capítulo e versículo aqui em Ezequiel. Nós temos lá em 2 Pedro 2 e 4 e Apocalipse 18, respectivamente, falando deste pecado que Satanás cometeu e a consequência dessa atitude que ele teve no céu e como ele foi lançado dali para baixo. O texto apostólico é enfático e direto a respeito da queda dos anjos. Isso vai falar em 2 Pedro 2 e 4. Enquanto que o texto de Ezequiel utiliza uma linguagem metafórica, referindo-se ao rei de Tiro, o que tem levado muitos a negarem que seja uma referência à queda do diabo. No entanto,
Dentre outros argumentos que atestam este conceito, encontra-se aquele que é um dos principais, que tal rei nunca esteve no Jardim do Éden. Então, por que nós entendemos aí? Porque quando o texto vai falar ali sobre o rei de Tiro, a passagem em si ela vai citar o Jardim do Éden. E é por isso que nós temos esta ideia em menção de que o rei de Tiro ali está sendo prefigurado como Satanás, que adentrou no Jardim do Éden para tentar o casal que fora colocado ali. Então, é por essa ideia que nós acreditamos que ali está fazendo referência a Satanás. Portanto, trata-se de um recurso de linguagem e que é confirmado por outras passagens bíblicas, conforme veremos. Então, a gente vai ver essa situação principalmente lá em Isaías. Vamos ler lá? Isaías, capítulo de número 14, um dos textos mais conhecido e mais aplicado a Satanás, esta passagem, que é Isaías 14. Vamos ler o 13 e o 14, que diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, mais uma referência aqui de como esse texto ele é aplicado a Satanás e de como encheu o seu coração de orgulho a ponto dele se perder aqui em 5 eus aqui, né? Eu estou dizendo no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no mundo da congregação, eu me assentarei da banda dos lados do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe que o único eu sou é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés é chamado por Deus para ir até o Egito se apresentar ao rei, ele mencionou, como é que eu vou me apresentar lá? Em nome de quem eu vou? E o Senhor Deus falou, diga que o eu sou, te enviou. Então o eu sou representa e é a pessoa de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, principalmente o Evangelho de João, vai relatar ali por 7 vezes o eu sou o caminho, o eu sou a porta, o eu sou a figueira, o eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, né? Então tem por 7 passagens ali você vai ver Jesus aplicando este eu sou para ele. Então o único eu sou que nós reconhecemos, biblicamente falando, é o Pai e o Filho, né? Satanás é uma imitação. Diante disso, há quem questione se tais palavras são mesmo do diabo, no momento de sua rebelião. Entretanto, em Lucas 10:18, tem uma declaração de Jesus que traz um aspecto histórico à passagem de Isaías, além de deixar claro a quem se refere, conforme lemos. Abre aspas, Lucas 10:18 diz assim, vi Satanás cair do céu como um raio. Então, fazendo essa junção desses versículos, dessas passagens, nós chegamos à conclusão de que tudo aponta para Lúcifer, para Satanás. Desde quando ele foi criado, como foi criado perfeito, e como encheu seu coração de orgulho. Em Isaías 14, por 5 vezes ele usa o eu, querendo se colocar até ao lado de Deus, semelhante a Deus. Aí nós vamos ver este versículo aqui em Lucas 10:18, quando Jesus diz que vi Satanás cair do céu como um raio. Tudo se encaixa e se aponta para o adversário, como ele de fato está sendo relatado aqui, metaforicamente falando, como esse que desobedeceu a Deus e assim foi lançado ele à terra juntamente com seus anjos. O pastor e teólogo Severino Pedro, que já dorme no Senhor, nos dá uma boa explicação acerca deste momento trágico da história. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o orgulho do diabo foi gerado por sua formosura, e então ele achou que deveria ser admirado como Deus, que é extremamente formoso, em grau supremo. É interessante a gente ter notado também aqui que quando você ler lá Ezequiel, vai dizer que ele era formoso.
Formoso é belo, belíssimo, né? E isso também ajudou com que ele se sentisse num nível, ou imaginasse num nível acima de Deus. Quis, portanto, por esta causa, ser semelhante ao Altíssimo. Ele mesmo falou isso sem nenhuma reserva, dizendo, abre aspas, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Diante dessas breves informações, podemos identificar algumas características que nós conseguimos aprender sobre Satanás. Primeiro, o ambiente, preste atenção nisso aqui, o ambiente não contribuiu para que Satanás se voltasse contra Deus. Aquela ideia de que, mas foi demais para mim, eu não aguentei, a tentação foi demais. Não, não, não. Ele não teve, Satanás não teve essa desculpa de dizer que estava num ambiente que não lhe proporcionasse ser fiel. Não, o ambiente era perfeito. A situação era perfeita. Ele foi feito perfeito também. Então, o ambiente não deu a ele a desculpa de dizer, olha, eu fiz isso por causa disso. Não. Há um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Isso serve para nós. Porque se a pessoa é ladrão em si, se ela tem isso intrínseco dentro dele, em subtrair, em extrair algo de alguém, ele não vai esperar uma oportunidade. Se isso é dele, ele vai criar a oportunidade para fazer isso. Assim é o pecado, né? Se já está intrínseco no ser humano, como é do ser humano, e isso é ele que tem que controlar. Se o ambiente for favorável, ele vai pecar. E se não for e é intrínseco nele, e ele não observar isso, ele vai fazer da mesma forma, tá? 2. A raiz do primeiro pecado foi o orgulho que conduziu o diabo a desejar estar acima de Deus. Então, a raiz do primeiro pecado ali, que originou no coração de Satanás, foi com certeza o orgulho de olhar para si, de entender na mente dele, no coração dele, que ele era de fato grande, excelente, formoso. A Bíblia vai dizer que ele era um aferidor de medidas. A ideia de aferidor de medidas é mais ou menos como se Deus fizesse alguma coisa e mostrasse para Satanás e ele dissesse que estava ok, que estava tudo normal. Isso é a ideia de aferidor de medida, de uma espécie de controle de qualidade. Então, Deus deu a Lúcifer este poder, e isso cresceu dentro dele, a ponto dele imaginar que ele era maior, que ele era semelhante, igual a Deus. O orgulho que estava nele. 3. A manifestação desse terrível pecado se dá na queda de limites. Então, todo o poder que é concedido a homem, a qualquer ser, ele tem um limite. E quando acontece a quebra desse limite, há uma transgressão daquilo que foi estabelecido para você. Então, um terceiro ponto que a gente pode identificar aqui, que independente do poder que venha a ser concedido a quem quer que seja, há um limite a ser respeitado. E esse limite pelo adversário foi quebrado, foi rompido, houve uma transgressão, né? Assim como acontece conosco, todos nós temos um limite. Eu tenho um limite como homem, eu tenho um limite como pai de família, eu tenho um limite como pastor da igreja, eu tenho um limite como empregado da empresa. O homem em si, quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher, em si nós temos um limite pré-estabelecido por Deus até onde a gente pode ir. E isso é quebrado quando nós colocamos o nosso eu na frente e achamos por entendimento próprio que nós possamos transpor esses limites. E foi isso que Satanás fez. Certo? Então, depois dessas ponderações, a gente já pode avançar para o próximo ponto. A entrada do pecado na raça humana. Então, a origem, nós já entendemos que a origem partiu de Satanás estando no céu. Logicamente, irmãos, que tudo isso já estava dentro do
do conhecimento de Deus. Deus deixa que tudo isso aconteça pelo livre arbítrio que o próprio Deus deu ao ser. Quando Deus planejou tudo, já tinha tudo planejado e o Cordeiro já estava morto desde a eternidade para suprir toda esta necessidade. Deus não foi pego de surpresa, não, tá? Vamos lá. Conforme veremos, o primeiro pecado na raça humana cometido por Adão e Eva reproduz a mesma natureza, a mesma motivação, trazendo grandes e terríveis consequências, não somente aos homens, mas à criação como um todo. Não só os homens foram ali, sofreram uma repreensão da parte de Deus, mas toda a terra vai sofrer também por causa desta desobediência de Adão e Eva. Reafirmando o que foi abordado na sessão anterior e também com a intenção de fortalecer que a queda humana tem íntima relação com a de Satanás. Atentemos para os textos bíblicos. Vamos ver. Primeiro, uma criatura extraordinária, a serpente, já estava confirmada na iniquidade antes de o pecado entrar no mundo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. O pecado se originou em Satanás. Antes de fato do pecado atingir a raça humana, a Bíblia diz e deixa claro que Satanás incorporou na serpente, usou o corpo da serpente para, através da serpente, ir até a mulher e tentá-la a fazer o que Deus havia falado que não era para fazer. Mas é interessante que a serpente, ela já estava no jardim, e o texto e a Bíblia nos deixa claro que o pecado entrou no mundo através do homem, né? Então, isso nos leva a pensar, irmãos, que será que talvez os animais que já estavam ali eram usados por Satanás para fazer alguma coisa? O texto não deixa claro, mas como Satanás tomou o corpo da serpente para fazer o que fez, no mínimo para a gente pensar sobre isso, certo? Porém, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através do homem, certo? 2. O diabo tem andado pecando e assassinando desde o princípio. João 8, 44 diz que ele é homicida desde o início. Ele é o pai da mentira, né? O número 3 aqui diz que o orgulho e a queda de anjos também se associam a essa catástrofe cósmica. Vamos ver lá, 1 Timóteo 3 e 6. 1 Timóteo 3 e 6. 1 Timóteo 3 e 6. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O texto aqui vai deixar claro o contexto de poderes que são dados a neófitos, né? Poderes que são dados a pessoas que ainda não estão estruturadas e, por não estarem estruturadas, ainda acabam caindo no mesmo pecado de Satanás, deixando que o orgulho tome conta dessas pessoas. Então, este pecado atinge também essas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que são colocadas em determinados cargos e literalmente deixam o cargo subir para a cabeça, se achando agora maior do que aquele que lhe colocou no cargo. E isso independe da igreja, de qualquer cargo, tá bom? A pessoa se acha acima daquele que o colocou. O primeiro casal foi criado bom. Isso é bom a gente deixar claro, irmãos, que o primeiro casal foi criado bom. Tanto Adão como Eva, eles foram criados perfeitos, sem defeito de fabricação. E colocado no jardim idílico. A ideia aqui da palavra idílico aqui é num campo, num pastoril,
né, num jardim campestre, essa é a ideia, no Éden, onde desfrutavam de estreita e restrita comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia e falava com os homens, uma espécie de prestação de contas, que nos dá a entender. Então tinha uma estreita relação com Deus. De todos os dias Deus se colocar para falar, para conversar, para ouvir e conversar com o homem. Isso era o papel que Deus exercia ali no Éden. Isso quer dizer que, assim como o diabo, Adão e Eva não tinham falta de nada, além de habitar em um lugar perfeito e nesse ambiente que desobedeceram a Deus, cometendo assim o primeiro pecado. A ideia que nós falamos lá atrás, nem Satanás, nem Adão e Eva têm como dar desculpa de que pecou por causa do ambiente, porque o ambiente era mau, o ambiente era ruim, isso me proporcionou então a ser um pecador. Não. Isso é da natureza, que deve ao homem ser controlado por ele de querer fazer ou não. A ênfase nisso ajuda-nos na autoproteção do gravíssimo erro em que muitos têm incorrido de surgirem, ou até mesmo afirmarem que Deus criou todas as coisas potencialmente mal. Não. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. A escolha de Lúcifer, a escolha do homem é que trouxe toda essa problemática para a humanidade. A respeito disso, vejamos o que o teólogo holandês Anthony Andrew Hoekman, deve ser isso, diz, abre aspas, não podemos achar nenhuma razão para o pecado na boa criação de Deus ou dos dons que ele deu aos homens. Esses dons eram tais que Adão e Eva deveriam ter sido capazes de resistir à tentação do diabo e de permanecer obedientes a Deus. Devemos reconhecer que não poderiam ter permanecido em sua integridade moral a parte da força do Espírito Santo que neles habitava. Mas a verdade é que Adão e Eva poderiam e deveriam ter permanecido em pé. A razão por que caíram não deve ser atribuída à criação de Deus. O pecado que Adão e Eva cometeu jamais pode ser atribuído a Deus. Foi feito por livre e espontânea vontade dos homens. No caso ali, Adão e Eva. A responsabilidade do primeiro pecado foi de Adão e Eva. Isso é fato, que acentua-se ainda mais quando consideramos o ambiente em que foram colocados e o grau de relacionamento que tinham com Deus. Uma perfeita traição estabelecida contra Deus ali. Por tudo que eles eram, por tudo que eles tinham, pelo que Deus fazia por eles, a ação deles foi de traição para com aquele que lhes amava naquele lugar. É verdade que o primeiro casal não foi criado divino, e isso implica em reconhecermos que havia possibilidade de pecar, razão pela qual Adão e Eva deveriam ter se dedicado à manutenção do relacionamento com Deus, como reconhecimento de inteira dependência do Criador, mantendo-se fiéis. Ou seja, tinha a possibilidade de pecar, mas não, tinha a possibilidade de pecar e tinha a possibilidade de se manterem também fiéis ao Senhor. Por escolha própria, escolheram pecar. Parker explica isso. Vamos ver qual é a explicação do Parker. Abre aspas. Deus colocou o primeiro homem em um estado de felicidade e prometeu dar continuidade a esse estado para ele e sua posteridade. Se ele mostrasse fidelidade por meio de um comportamento de obediência positiva, perfeita, e especialmente por não comer de uma árvore descrita como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que a árvore trazia este nome, porque a questão era saber se Adão deixaria que Deus lhe dissesse o que era bom e o que era mal, ou procuraria decidir isso por si mesmo. Desconsiderando o que Deus havia dito, comendo aquela árvore, Adão estaria de fato reivindicando que poderia conhecer e decidir o que era bom
ou mal para si, sem qualquer referência a Deus. Os irmãos conhecem a história. Deus falou da árvore que não deveria ser comida, que era do bem e do mal. Então, qual é a ideia que o comentarista está querendo dizer aqui? Será que futuramente Deus não falaria para Adão e Eva o que significaria ser isso, bem e o mal? Quando Adão escolhe, então, ele não está tomando a frente para resolver essa questão. Deus falou que daquela árvore não coma. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é para comer. De todas as outras é para comer. Se Adão era um homem, era um homem inteligente, porque a Bíblia nos dá a entender que ele era inteligente, porque deu nome a todos os animais, do que era do céu, da terra e do mar. É um homem inteligente que cuidava do Éden. Poderia sim se formular essa questão do porquê. E talvez será que no futuro Deus não falaria isso para Adão? Então, Adão achou por bem tomar a frente para querer compreender e entender e assim tomar as rédeas da história nas suas mãos, o que trouxe um problema seríssimo para toda a humanidade. Há coisas que é para Deus, irmãos, há coisas que Deus é quem vai revelar e se Ele quiser revelar. E ainda que perguntamos, questionamos, isto é para Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Se Ele quiser se mostrar, se mostra. Ele faz como Ele quer. Deus falou, não coma, não coma. Deus falou, vai, vai. Deus falou, fica, fica. E ainda que possamos, nos nossos questionamentos, interrogar a Deus o porquê, obedeça. Faça os seus porquês, mas dentro da sua obediência. Diante da reflexão acima, podemos constatar que um dos principais erros que Adão e Eva cometeu foi quando, com a desobediência, declararam autonomia. É o que nós acabamos de dizer. Eles acabaram tomando para si toda a responsabilidade para si. Quando eu tomo a responsabilidade para si, do que eu falo, das minhas atitudes, as consequências vão vir contra mim. As consequências do que eu falo, das minhas atitudes, da onde eu ponho a minha mão, da onde eu dou minha opinião, onde eu aconselho, as consequências vão vir para quem tomou a frente de fazer isso. Então, isso aconteceu com eles. Deus permitiu, irmãos, que Satanás invadisse o Éden para tentar Eva com tamanha astúcia. Foi permissão de Deus, irmãos? Ou não? Deus permitiu que ela fosse até ali para testá-los. Deus permitiu para que ela fosse até ali para ver como eles iam se sair. A Bíblia não deixa claro quanto a isso, mas que Deus permitiu que ela foi ali, permitiu. O que aconteceu? Não levando a palavra de Deus em conta, Eva entregou o seu desejo, movida pela beleza e pelo desejo insano, por conhecimentos. Tomou do fruto proibido, ofereceu ao seu marido e juntos comeram-no. É interessante a gente notar, irmãos, que Adão, nós já falamos aqui que ele era um homem inteligente por tudo que ele fez, colocar nome nos animais, identificar o que era do céu, o que era da terra, o que era dos mares. Então ele era um ser inteligente. Acreditando também que a sua esposa, Eva, por viver com ele, aprendeu muita coisa com ele também. Então esse desejo que aflorou dentro dela por conhecimento, e por este conhecimento proibido que Deus falou que não era para comer, já é um quanto, como se eu posso dizer assim, como é que a gente poderia questionar isso? Por que isso partiu dela? Porque o pecado só vai entrar a partir de Adão. O pecado só vai entrar a partir de Adão. Por que isso gerou nela? Então, o fato dela olhar, desejar, ter conhecimento e até comer do fruto, não ia implicar, porque você vai ver que o problema todo aconteceu quando Adão ele morde, quando Adão ele come, ele se alimenta.
né? Deus deu a ordenança, você vai ver isso aqui, quando a gente vai lá para Gênesis capítulo de número 2, verso de número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa ordenança foi dada a Adão. No capítulo 2, verso 22 em diante, é que vai então aparecer a nossa irmã Eva da costela de Adão. Então, se ela tivesse comido e somente ela desobedecido, o que teria acontecido? Não sabemos. A Bíblia não deixa claro quanto a isso. Mas o que pegou foi quando ela fez isso e ofereceu, então, Adão, consciente, sabedor que não poderia, ele então vai e come. Não sei se por amor à sua mulher, não sei se pelo um gesto pelo fato que ela estava oferecendo a ele, não se posicionou, a Bíblia não deixa claro quanto a isso. Ao que parece, Eva foi enganada pela serpente. Mas, de acordo com alguns textos, Adão teve plena consciência do que estava fazendo quando decidiu acompanhar o erro da mulher. É o que nos dá a entender é que Eva ela foi de fato enganada, né? Ela olhou, se sentiu atraída e com a lábia, a conversa da serpente, ela foi enganada. Quando você lê 2 Coríntios 11, 3, 1 Timóteo 2 e 14, você vai ver que Adão, né, primeiro vai dizer que a mulher foi enganada, Adão não. Mas Adão, tendo consciência, ele vai e participa, ele come, ele desobedece de fato a Deus. E Deus concorda tacitamente com esse fato. No Gênesis 3:19, é possível que Adão tenha recebido do próprio Deus a proibição de comer da árvore e que Eva tenha ouvido somente através do marido que nós acabamos de ler, fazendo dele alguém com maior responsabilidade diante de Deus, e talvez seja esta a explicação da ênfase que a Bíblia atribui ao pecado de Adão, que por um pecado entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou o pecado no mundo, e este homem chamado Adão. Foi por causa dele que o pecado adentrou. É de fundamental importância observar que o pecado de Adão e Eva teve o início na escolha, né? Tanto Eva escolheu se alimentar. Adão escolheu pegar da mão de sua esposa e comer. É de cada um deles e não na tentação. Então, aqui poderia ter resistido. Então, a ideia de tentação aí, eu já falei uma vez com os irmãos que a tentação, irmãos, a tentação ela parte sempre do adversário. A tentação ela vai sempre extrair o pior do ser humano. Quanto que a prova é de Deus, ela vai extrair o que tem de bom do homem, né? A tentação, ela vai extrair do homem o que ele tem de ruim. A prova, que a prova vem de Deus, ela vai extrair que o homem tem de bom, que o homem tem de melhor. Isto quer dizer que, embora a tentação tenha incentivado e contribuído diretamente para que pecasse, a responsabilidade do pecado é única e exclusivamente de Adão. Não tem escolha, irmãos. Eles erraram. Embora trataremos sobre a extensão do pecado mais à frente, é importante registrar que no primeiro pecado da humanidade, todas as formas e manifestações de pecado estiveram presentes. Então, com aquela ação de Adão e Eva, olha o tanto que se englobou de pecados aí. Primeiro lá, afronta e desobediência a Deus. Então, afrontaram e desobedeceram a Deus. O orgulho, tomaram para si o entendimento de que estavam fazendo a coisa certa. A incredulidade, não deram fé, não acreditaram naquilo que Deus falou. Desejos equivocados, deram vazão aos desejos próprios, do que viu, do que a carne sentiu, imaginou e tomou posse daquilo. E desviar outras pessoas. Tanto Eva, quando se alimenta, ela pega e desvia Adão também, conscientemente também. Assassinato em massa da posteridade, essa ação deles levou a morte para toda a humanidade.
e a submissão voluntária ao diabo. Esta ação fez com que a terra ou a humanidade ficasse submissa ao pecado, desse vazão ao pecado, toda a carne se voltasse para o pecado. Tudo isso englobado em uma única ação do homem e da mulher. As consequências imediatas foram numerosas, extensivas e irônicas. Observe cuidadosamente. Gênesis 1, 26, 3, 24. O ser humano consciente ou inconscientemente depende de relacionar-se com Deus, seu Criador, caso queira ter sentido na vida. Por esta razão, a principal e maior consequência imediata do pecado de Adão e Eva foi o rompimento, do relacionamento que tinham com Deus, que era marcada pelo amor. O relacionamento de Deus para com Adão e Eva era um relacionamento de amor. Todos os dias Deus sentava ou caminhava com eles e conversava a respeito de tudo que tinham feito e realizado. Era de confiança, era de segurança. E eles trocaram o amor, a confiança e a segurança por um isolamento de autodefesa, culpa e banimento. Note que quando eles erram, eles notam então a sua nudez e vão se esconder de Deus. Em resultado disso, o próprio relacionamento entre Adão e Eva também foi prejudicado, pois a intimidade e a inocência cederam lugar à acusação. Note que Adão vai dizer, quando Deus vai o cobrar, primeiro começou pela mulher. A mulher vai dizer que foi a serpente. Adão vai dizer que foi a mulher. Consequentemente, começou essa troca de acusações ali por causa da escolha que eles fizeram. O desejo rebelde, independência e autonomia resultaram em um aumento das dores de parto, labutar e morte. Então, 3 consequências aí do pecado. Aumentou as dores de parto. O trabalho, que alguns têm a ideia de que o trabalho foi consequência por causa do pecado de Adão. Não. Adão já trabalhava. O que não tinha era o cansaço, a fadiga e a doença. Quando houve o pecado e o pecado adentra na humanidade através de Adão, ele continua trabalhando, só que agora com dores, só agora com enfermidade, só agora com fadiga no seu corpo. E, consequentemente, isso leva a doenças. Consequentemente, doença leva à morte das pessoas. 3 consequências do pecado. Aumentou as dores, o trabalho trouxe consequência para o corpo, cansaço físico, doenças e, consequentemente, as doenças entra a morte também. Seus olhos realmente foram abertos e eles reconheceram o bem e o mal, mediante um atalho, foi o que nós falamos anteriormente. Será, possivelmente, talvez, quem sabe, Deus não conversaria com eles depois a respeito disso? Por ser inteligente, Adão não questionaria a Deus o porquê, né? Então fica aí. Mas eles resolveram fazer isso por si próprio. Mas era pesado esse conhecimento sem o equilíbrio de outros atributos divinos, como o amor, a sabedoria e o conhecimento. A criação confiada aos cuidados de Adão foi amaldiçoada, gemendo pela libertação do resultado da infidelidade deles. Vamos ler lá, Romanos 8. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 20 e o verso de número 22. 8, 20 e o 22 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou o pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A ação de Adão e Eva, principalmente de Adão, levou também a sujeição, a dor, a tristeza também, toda a criação, toda a terra geme, todos os animais gemem
Tudo isso a gente está vendo acontecer, e com toda a mudança climática que acontece, tudo isso pela ação do homem lá atrás. Satanás, que ofereceu a Eva as alturas da divindade e prometeu ao homem e à mulher que estes não morreriam, foi mais amaldiçoado que todas as criaturas e condenado à destruição eterna pela descendência de Eva. Note que ali a própria serpente também tomou ali o seu castigo, que a partir daquele dia o seu ventre rastejaria em cima do pó. Uma perguntinha. A serpente, antes disso, ela tinha pernas ou tinha asas? Porque a partir daí é que ela vai rastejar em cima do pó. A Bíblia não deixa claro a respeito disso. Finalmente, o primeiro casal humano trouxe a morte a todos os seus filhos. Então, através de Adão e Eva, entrou a morte. Então, a partir daí, a gente vai ver a morte trabalhando ativamente, bem como todas as suas terríveis consequências, das quais todos os homens têm sofrido os seus danos. Com essa reflexão, podemos concluir este capítulo, afinal já estamos prontos para avançarmos a nossa próxima reflexão a respeito do pecado original. Amém? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia do pecado original. Finalizando aqui com os irmãos, e a ideia da origem. A origem não é de Deus, a origem do pecado não é dos homens, a origem do pecado está em Satanás. Foi feito perfeito, mas por escolha própria ele escolheu pecar contra Deus. Aí sim o pecado adentra a humanidade através de um homem. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus nos conceda uma nova oportunidade. Semana que vem, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui para a continuação desta matéria com o título Pecado Original. Amém? Deus abençoe a sua vida.